Camila e eu e o Caio ficamos falar sobre separatrizes. O que é? São números que dividem a sequência ordenada de dados em partes que contêm a mesma quantidade de elementos da série. Dessa forma, a mediana, que é um valor de centro de um conjunto de dados, divide a sequência ordenada em dois grupos, cada um deles contendo 50% dos valores da sequência, e também uma medida separatriz. Além da mediana, outras medidas separatrizes são os quartis, os quintis, os decis e os centis. Mais à frente agora no vídeo, irei explicar cada um deles. Os quartis. Ao dividir a série ordenada em 4 partes iguais, cada um ficará com 25% de seus elementos. Os elementos que separam este grupo são chamados de quartis. Assim, o primeiro quartis indicado por Q1, que é esse bem aqui, separa a sequência ordenada deixando 25% de seus valores à esquerda e 75% de seus valores à direita. O segundo quartil indicado por Q2 separa a sequência ordenada deixando 50% de seus valores à esquerda e 50% de seus valores à direita. O Q2 é a mediana da série, porque é 50%. O terceiro quartil, ele obedece à mesma regra dos anteriores, deixando 75% à esquerda e 25% à direita. A dividir a série ordenada em 5 partes, cada uma delas ficará com 20% de seus elementos, como vocês podem ver. Os elementos que separam esse grupo são chamados de quintis. Assim, o primeiro quintil, indicado por K1, separa a sequência ordenada, deixando 20% de seus valores à esquerda e 80% de seus valores à direita. O K2, o segundo quintil, ele separa seus valores, deixando a sequência ordenada 40% de seus valores à esquerda e 60% de seus valores à direita. De modo análogo, são definidos os outros quintis do mesmo jeito, tanto o K4 quanto o K5. Dividindo a série ordenada em 10 partes, cada um ficará com 10% de seus elementos, como pode ser visto aqui. Os elementos que separam esse grupo são chamados de decis. Assim, o primeiro decil, indicado por D1, separa a sequência ordenada deixando 10% à esquerda e 90% à direita. Os outros elementos, eles são definidos do mesmo jeito. Por exemplo, o segundo decil, deixando 20% à esquerda e 80% à direita, e assim em diante. Os percentis, ao dividir a série ordenada em 100 partes, cada um ficará com 1% de seus elementos. Os elementos que separam esse grupo são chamados de centis ou percentis. Assim, o primeiro percentil indicado por P1 separa a sequência ordenada deixando 1% de seus valores à esquerda e 99% de seus valores à direita. Do mesmo modo, são definidos os outros percentis. Verifica-se, então, que os quartis, quintis, decis são múltiplos dos percentis. Então, basta estabelecer a fórmula de cálculo dos percentis. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Caio e irei dar continuidade ao que a Camila já começou a apresentar, que foi a questão de separatrizes. Vamos lá. Para aplicar uma separatriz, eu tenho que ter uma população amostral. Então, para isso eu separei já uma tabelinha com dados já tabulados, para que a gente tenha mais facilidade em entender como ocorre a separatriz. Eu separei aqui uma tabelinha que
dispõe para a gente alturas de alunos. Então, eu tenho que alturas de tantos alunos através de intervalos de 8 centímetros. Então, na primeira classe, eu tenho um intervalo de 1,51 a 1,59. Então, nessa primeira classe, eu tenho 5 alunos que se enquadram nessa altura. E assim os demais, né? Na segunda, tem 7, na terceira, 8, na quarta, 7, na quinta, 3. E o somatório de alunos deu 30 alunos. Assim, minha população amostral, né? Meu N de alunos é igual a 30. Eu vou aplicar com vocês, passo a passo, com muita calma, como vai ser a aplicação separatriz do primeiro quartil, que a Camila já explicou para vocês como ocorre na teoria. E eu quero mostrar para vocês como ocorre na prática. Na prática, a gente faz o seguinte. Primeiro determina a posição. A posição dele é o quê? É o meu Q1P, é o Pzinho de posição, é igual ao meu N sobre 4. Por que 4? Porque é um quartil, é um quarto de toda a minha população. E o N é o total que eu tenho. No caso do nosso exemplo, são 30 alunos, mas pode ser muito mais, 50, 100, é uma infinidade de possibilidades. E a minha fórmula geral, né, para após escolher qual será a posição que eu tenho por Q1P, eu tenho o meu Q1. Q1 é igual ao quê? Meu limite inferior mais o meu Q1P, que nesse caso é N sobre 4, menos minha frequência acumulada anterior sobre minha frequência vezes a minha amplitude. E o que é amplitude? É a diferença entre o limite superior e o limite inferior de cada uma das classes. Como uma congruência entre cada uma das classes, então será a mesma amplitude, sempre 8. 1,51 a 1,59 é 8, 1,59 a 1,67 são 8, e assim por diante. Agora vamos ver como isso ocorre na prática mesmo. Antes de fazermos o passo a passo da fórmula, eu coloco aqui do lado esquerdo da tela de vocês a separação por classe, frequência e frequência acumulada, que vai nos ajudar muito. O que é a frequência acumulada? Quando eu acumulo fatores da célula passada. Por exemplo, a frequência acumulada da primeira é 5, da segunda é 12, porque 5 mais 7 igual a 12. Da terceira é 20, porque 12 mais 8 igual a 20. E assim eu consigo fazer em todas as células, para até no final eu ter o meu 30, que é a minha população amostral. Então, para terminar o primeiro quartil, é muito simples. Eu vou Q1P é igual a N sobre 4. Quem é meu N? Nesse caso, é 30, que é a minha população amostral. Então, 30 sobre 4, 7,5. 7,5 se enquadra em qual dessas classes? A primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta? Se você disse a segunda, você acertou bem na mosca. Por quê? Porque o 7,5 está entre o 5 e o 12. Então, até o 5 seria a primeira e do 5 até o 12 seria a segunda. Então, o 7,5 está na segunda classe. Sabendo disso, fica muito mais fácil aplicar a fórmula. Que meu Q1 é igual a limite inferior. Limite inferior a quê? A classe amostral. Qual é a minha classe amostral? A 2. Então, eu vou lá na tabela principal. Vejo que na classe 2, esse limite bem aqui, o limite inferior, o limite superior. Bem inferior a 1,59, então eu vou lá na minha formulazinha e aplico. Limite inferior igual a 1,59. Mais N sobre 4 é meu 30 sobre 4, eu posso manter bem aqui, menos 5. Eu posso pôr tanto 7,5 menos 5, quanto a fraçãozinha, não importa, vai dar no mesmo. Então, sobre minha frequência de quê? Frequência da segunda classe, que é a nossa amostra. Então, frequência da segunda classe é igual a 7. Então, 7 vem para onde? Vem aqui para baixo. Vezes 8, que é a minha amplitude. Como eu disse, em cada uma das minhas classes tem amplitude de 8 centímetros. Dando continuidade, tenho que Q1 é igual a 1,59 mais 30 sobre 4 menos 5 é igual a 2,5. O 7 está aqui e o 8 está aqui. 2,5 dividido para 7 vezes 8 vai dar 2,8577, alguma coisa assim. É uma dízima a qual não nos importa, porque eu preciso de valor um pouco mais fechado, né? Então eu escolhi pegar o 2,85. Mas como eu poderia pegar 3 casas decimais, 4 casas decimais, 5 casas decimais, é meu critério. E a soma feita dos dois, eu tenho que meu Q1 está em 161,85, que está em qual classe? 161,85 está dentro da segunda classe amostral. Então, assim, é muito simples aplicar a fórmula
de separatrizes, tanto para quartis, para decis, para centis, para quintis, para percentis e assim por diante. E essa é a nossa apresentação sobre separatrizes. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha ajudado vocês. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos. Valeu!